gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Entre Mundos. E hoje a gente vai explorar algumas forças espirituais. Vamos falar sobre Egum, Quiumba, Egrégora, Demanda, Inveja, Karma e muito mais. Então vem com a gente. Boa noite, eu sou Elisângela, Babalorixá do terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca. Boa noite, eu sou o Everson, um dos médiuns de atendimento no Templo Escola Caboclo Pena Branca. E hoje a gente vai tratar desses temas tão místicos, tão peculiares dentro do campo espiritual, dentro do misticismo, dentro dos terreiros de Umbanda. O que será um Egum? O que será um Quiumba? Qual a capacidade que eles têm de intervir nas nossas vidas? Boa noite, Di. Boa noite, gente. Eu também sou uma das médiuns aqui do Templo Escola de Umbanda Caboclo Pena Branca. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que é um Egum. E o que é um Egum, mãe? Um Egum nada mais é do que um espírito. É alguém que fez a passagem, mas de que, alguma forma, ainda está conectado a esse mundo terreno. Então, ele fez a passagem, mas não se desconectou do nosso mundo. E aí, ele fica vagando. Um Egum não é necessariamente um espírito ruim, mas um espírito que está preso entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Eles podem influenciar a gente? Pode, gente. Eles podem influenciar o humano por afinidade. E eles são muito comuns em casa de luto, com muita mágoa, casas extremamente carregadas, né? Então, sim, eles podem influenciar a gente, principalmente se a gente estiver ali com uma vibração bem baixa. E como é que o Egum pode atrapalhar dentro de um terreiro, Everson? Dessa forma, se conectando aos diversos médiuns que frequentam um terreiro, numa corrente, se ligando a esses vícios, a tristezas, mágoas, até os vícios da carne mesmo, como eles têm essa dificuldade de se libertar e entender que mudaram de plano, eles se ligam aos vícios, por exemplo, da bebida, do fumo, essa questão de médiuns que não se cuidam, não se limpam e trazem todo esse peso para dentro da sua corrente mediúnica, para dentro do seu terreiro, trazem junto consigo esses espíritos que se afinizam a ele e andam colados a ele, assim afetando toda a corrente. Entendam, um Egum, ele se alimenta da energia dos seres vivos. Então, toda a sua energia vai ser absorvida por esse Egum. E aí tem alguns sintomas que a pessoa começa a manifestar quando ela tem o suposto, dito popular, encosto, né? Então ela começa a manifestar alguns sintomas, como apatia, uma depressão repentina, ela consegue ali, ela acaba pegando muitas emoções de outras pessoas com facilidade, fica sem sono. Comportamentos viciosos, né? A busca por prazeres imediatos, focados nessa questão mais voltada à questão material, que é o que o Egum sente falta da parte carnal que ele deixou de ter. Exatamente. Lembrando que os Eguns, quando eles estão vagando entre os dois mundos, eles também correm o risco de serem escravizados. Por quê? Porque eles ainda não sabem exatamente o que estão fazendo. Muitos procuram por coisas que nem eles sabem, nem eles entendem, né? Por que eles estão presos a isso? Podem ser sentimentos de raiva, de culpa, de medo, a própria insegurança, né? Como paixões, amores, né? Às vezes ama tanto que a gente fala aquele amor doentio, né? Que pós-vida ele continua achando que a pessoa que era a figura do seu amor, ele se torna dono dela. Então ele desencarna, mas ele fica ali obsidiando a pessoa porque ele acha que ele tem posse. Então, mesmo desencarnado, ele não entende que a pessoa segue o fluxo de vida dela aqui nessa terra e ele tem o fluxo dele para seguir. Então ele fica ali, ele fica obsidiando essa pessoa. Mas ele também
por ter feito a passagem e muitas vezes não entender toda a dinâmica do mundo espiritual, ele pode acabar sendo escravizado lá do outro lado. E aí é que vem o nosso segundo grande tema, né? A segunda grande fala de dentro dos terreiros, os quiumbas. E quem são esses quiumbas? São espíritos, gente, mal intencionados. Então eles têm, eles sabem o que estão fazendo. Só que eles escolheram ali seguir no caminho ali do lado mal, digamos assim, né? Então, quando a nossa mãe fala que eles podem ser escravizados, é justamente por eles. Porque como eles não entendem que fizeram a passagem, os quiumbas, eles se aproveitam disso e, bom, acabam ali trazendo aquele egum que não está entendendo muito bem o que está acontecendo ali para vibrar negativamente ali do outro lado. E esses quiumbas, eles utilizam toda a dor desse egum, né? Desse espírito que fez a passagem, que está aí vagando por alguma razão. Os quiumbas, eles já têm essa malícia, eles já estão acostumados a esse plano espiritual e eles não têm a intenção de evoluir, de seguir adiante. Então, o que acontece? Eles utilizam esses eguns, né? Utilizam suas dores, utilizam seus sentimentos, afloram isso para poder obsidiar e tirar vantagem. É como pegar um soldado e mandar para a guerra, mesmo sabendo que esse soldado vai se ferir na guerra. Então, o egum passa a ser o comandante, né? O quiumba é o comandante, desculpa. E o egum é o comandado. Então, eles colocam os eguns à frente para que os eguns, né, levem, se tiver algum perigo, os eguns acabem levando toda a parte energética, enquanto eles ficam se aproveitando só da parte que lhes convém. O quiumba nada mais é do que um aproveitador nesse sentido, né? Não é, Everson? Exatamente, como fazendo um paralelo com relações biológicas, o quiumba se aproveita da energia do egum, de toda essa força de trabalho, usa ele como uma bucha de canhão. Faz dele um mero objeto, abusa do sofrimento, abusa da dor, abusa dessa confusão no processo de se libertar do plano material para poder seguir ao plano espiritual e assim buscar sua evolução. Então ele interfere exatamente nesse momento, pegando a fragilidade dele e criando uma legião que está escravizada, ao mesmo passo que o quiumba é um escravo e um escravizador, porque ele se fecha nesse ciclo de vício, onde ele não se liberta da matéria e o seu vício tão grande faz com que ele se torne carrascos de outros que estão na mesma situação que ele. Ele decidiu caminhar pelo mal. E essa energia toda, essa raiva toda, acaba trazendo grandes prejuízos para as pessoas que estão em terra, né? Por isso que em algumas giras vocês chegam, quem está acostumado a ir num terreiro, chega num terreiro e vê giras com descarrego, né? O que é esse descarrego dentro das giras? Nada mais é do que a gente fazer a cessão da ligação do egum com os seres humanos ou do quiumba, né, com os seres humanos. Quando a gente fala de descarrego, alguns a gente consegue trazer o egum, né, e poder levá-lo, conduzi-lo para o outro lado, né? Ele pode ser encaminhado. Quando a gente fala de trazer um quiumba, é um outro processo. Então, dentro dos terreiros, a gente tem aí vários trabalhos. Porém, lembrando que todo o trabalho do terreiro, antes de começar o toque do atabaque, ele já tem toda uma proteção espiritual. Então, nenhum quiumba, nenhum egum desce dentro do terreiro se não tiver acompanhado pelos guias espirituais. Toda casa de axé, todo terreiro de axé tem suas firmezas. E nenhum egum e nenhum quiumba passa pelas barreiras de proteção sem ser percebido. Ele só vem até
a casa, né? E são muitas vezes canalizados por médiuns que têm maior facilidade de receber e de canalizar essa energia, para que eles possam ser tratados e conduzidos, tá? Então, nenhum espírito que chega dentro de um terreiro, ele chega sem estar acompanhado de um Exu, ele chega sem estar acompanhado de um espírito que veio para conduzi-lo. Detalhe, geralmente quando você vê um descarrego, eles se jogam no chão, eles vêm com as mãos para trás. Por quê? Por que será tudo isso? Na verdade, quando eles chegam, eles já chegam amarrados. Então, é por isso que eles se jogam, eles tentam se libertar. Quando a gente vê lá um descarrego, boa parte deles se debate, se estica, eles tentam se libertar das amarras espirituais. São cordas visíveis? Não. Para quem está observando de longe, só vê o médium se debatendo e acha que o médium está se debatendo porque está em sofrimento. Muitas vezes não é sofrimento. É apenas o Egum tentando se libertar das amarras espirituais às quais ele já está ali. E ele só veio ser canalizado para que ele possa entender que ele foi visto, descoberto e que ele precisa tomar uma decisão. Ou ele vai, a partir de então, evoluir e seguir o seu caminho, ou ele vai ser conduzido às prisões espirituais, ser direcionado aos guias espirituais que cuidam deste trabalho de doutrinação. Isso mesmo. E aí, gente, um resumo bem breve para que vocês possam entender é que o Egum, ele é o ser que está preso à matéria. E o Quiumba, ele é aquele espírito intencional. E segundo Rubens Saraceni, os Quiumbas, eles estão presos ali nas zonas, eles trabalham ali nas zonas sombrias do astral inferior, tá? E eles podem sim entrar na vida de alguém, mas só conseguem entrar na vida dessa pessoa quando há brechas, como orgulho, como vício. Então, se essa pessoa ela acaba vibrando negativamente dentro dessas coisas, ela tem ali uma chance maior de enfim, pegar ali um quiumba para acompanhar ali na vida dela. Eberson, e qual a importância do preparo do médium para chegar numa gira, para que corra tudo bem, para que as coisas fluam de forma energética, numa vibração alta? Perfeito. O preparo do médium vai muito além da higiene material, da higiene física. Ele foca também na higiene mental, na higiene emocional. E para não ficar só nessa repetição de palavras, o que tudo isso quer dizer? É o autocuidado. É o autocuidado que se reflete também no cuidado com o próximo. Um médium, independente do seu papel, seja um médium de atendimento, um cambone, um médium de imantação, ele está prestando um serviço de caridade. A hora que ele se dedica ao outro, ele volta esse olhar da ajuda ao próximo e assim ele toma a consciência da importância da luz que ele emite e das pessoas, dos espíritos que ele atrai com sua luz. Para isso, ele precisa se cuidar. Ele precisa cuidar da sua mente, vigiar seus pensamentos, cuidar das suas emoções para entender o que pertence a ele e o que vem do outro, os sentimentos que ele acolhe do outro, tanto dos encarnados quanto dos espíritos. E através de ferramentas como o uso da vela do anjo da guarda, onde a gente firma nossas intenções para os nossos guardiões, onde a gente faz também o uso de banhos de preparação, banhos de limpeza energética, banhos de equilíbrio, banhos que fazem com que nós emanemos uma energia e uma luz que seja agregadora, que seja acolhedora, para que esses espíritos, que muitas vezes também são sofredores, entendam que eles não têm só um caminho de punição, que eles têm também um caminho de redenção, que eles podem encontrar a luz e serem encaminhados. Então, tudo é uma questão de escolha, né? Tanto nessa vida material quanto na vida espiritual, ou seja, o livre-arbítrio. Você é livre para fazer as suas escolhas, para escolher os seus caminhos. E a sua vibração vai determinar aquilo que você atrai
para você. Então, se você hoje se sente mal, se sente ruim, qual é o seu padrão vibratório? O que você está vibrando para que as coisas estejam chegando na sua vida dessa forma? Entenda, a energia flui em todo momento da nossa vida, mas você tem que entender qual é o seu padrão vibratório e aquilo que você está atraindo para dentro de você. Será que você não está aí atraindo um Egum ou um Quiumba pela sua vibração? Pelo seu modo de viver? E a gente não está falando aqui de conceitos arcaicos, nem de conceitos sociais. Nós estamos falando de questões vibratórias. Como você está entendendo o mundo? Como que você se coloca nesse mundo? Quais são suas ações? E o que essas ações refletem? Será que a sua postura, a sua ação, traz o quê de bom e de benéfico para você e para o outro? Porque se você estiver plantando tempestade, meu amigo, provavelmente você vai estar aí com vários quiumbas ajudando você nessa sua empreitada de plantar tempestade. Mas a colheita é certa. Então, preste atenção naquilo que você planta para você saber aquilo que você vai colher. Não é não? Exatamente, porque a luz que te busca, a luz que você busca, na verdade, também busca você. E é o que a mãe Lili falou. Vibre alto, tenha uma elevação assim muito grande, busque a luz para que esses espíritos que estão em sofrimento não fiquem com você, tá bom? E esse é o nosso episódio de hoje? Esse é o nosso episódio de hoje, nós vamos encerrar e ainda a gente vai ter vários episódios, vamos tratar de vários assuntos, vamos desmistificar um pouquinho do que é Umbanda, do que é o mundo espiritual, né? Do que é essa energia que circula a todos nós. Independente da sua religião, independente da sua fé, a vida espiritual está aí. Você sente ela e percebe ela, talvez de uma maneira diferente de nós, que estamos dentro de um terreiro de Umbanda, mas que você sente e percebe ela, isso sim. Dúvidas podem nos mandar, que nós responderemos assim que possível e como for possível. Somos detentores do conhecimento? Não, jamais. O conhecimento é algo dinâmico, todos os dias. O conhecimento é vivo. Então, todos os dias ele está aí para a gente. Assim como nós estamos aprendendo e passando um pouco do que a gente aprende do nosso cotidiano de terreiro para vocês, vocês também podem contribuir conosco. Isso aí. Certamente. E um abraço e um grande axé para vocês, hein? Esse foi o nosso programa Entre Mundos.